Amados, nós estamos estudando Romanos, o capítulo 6. Nós vimos até o versículo 11, quando Paulo escreve: assim também vós considerai-vos certamente mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Depois que ele falou vários sabendo, a importância de saber a coisa, de saber as coisas de Deus, de entender o batismo em Cristo, que aconteceu quando nascemos de novo. Então, nós entramos agora na sequência do capítulo 6, onde Paulo faz um apelo contra o pecado. Vamos ler aqui do versículo 12 ao 14. Não reine, portanto, desde que você está considerando-se morto para o pecado, ele diz: não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes em suas concupiscências. Nem tampouco apresenteis os vossos membros ao pecado por instrumentos de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Depois que Paulo diz para a gente se considerar morto para o pecado, ele diz: não reine, portanto, o pecado. Significa que o pecado pode voltar a reinar em nossa vida. O pecado é um tirano feroz, ele perdeu o trono, porque o trono dele está aliado à morte, usando a lei contra nós, mas agora ele quer voltar, ele quer reinar, ele quer te fazer levar você a agir de modo irracional. Ele quer levar você a ter pensamentos fora do propósito de Deus. Consequentemente, quando você pensa algo, esse pensamento cria um hábito. Quando você tem um hábito arraigado, isso cria em você caráter. E o caráter determina o nosso futuro. Se a gente começar a pensar irracionalmente, deixando o pecado reinar em nossa vida, nós vamos ser os mais infelizes dos mortais. E o remédio contra essa irracionalidade é a graça, é Jesus, é o Evangelho, porque nós já tivemos a vitória. Ele diz: não estáis mais debaixo da lei, mas debaixo da graça. Por isso, apresente seu corpo. Ele fala que apresente o seu corpo. Não reine o pecado no seu corpo mortal. Logo, apresente os membros do seu corpo, não ao pecado, para servir o pecado. Suas mãos para servir o pecado, sua mente pensando para servir o pecado. Essas coisas que nos levam a servir o pecado e, consequente, os membros do nosso corpo, pés, mãos, olhos, ouvido, nariz, tudo, eles viram instrumentos de iniquidade. Antes de tudo, você deve se apresentar. A palavra apresentar tem um sentido militar, como vivos dentre os mortos, e os seus membros, nossos membros, olhos. Jesus falou que os nossos olhos são a janela da nossa alma, como instrumentos de quê? De justiça. Olha a beleza da justiça. Instrumentos de justiça, porque o meu justo viverá pela fé. Por quê? Por que isto? Porque o pecado não terá domínio sobre vós. Essa é uma das declarações mais libertadoras aqui desse capítulo, que o pecado não terá domínio sobre vós. É uma declaração tremenda do Paulo, apóstolo, declaração tremenda de fé. Por que não terá domínio? Porque vocês não estão mais, irmãos, debaixo da lei, mas debaixo da graça. O que significa estar debaixo da lei e o que significa estar debaixo da graça? Debaixo da lei
você se torna legalista. Eu tenho que obedecer, eu preciso obedecer, eu tenho que seguir essa regra, essa norma, eu tenho que fazer, eu tenho que isso. E aí, esses tantas cobranças, tantas nuances, né? Tantas palavras fortes na sua mente, leva a pessoa a se tornar legalista, leva a pessoa a se colocar de novo debaixo da lei, né? Ela quer agradar a Deus fazendo coisas, leva a pessoa a ser uma pessoa que vive debaixo de uma compulsão de fazer as coisas, né? Isso tudo significa, isso tudo é estar debaixo da lei, né? O pecado não vai ter domínio sobre vós, né? Quais são as realidades experimentadas pelo crente que foi crucificado e ressurreto com Cristo? Primeiro, a realidade é que o pecado foi derrotado definitivamente na cruz. A segunda realidade é que o nosso velho homem foi crucificado e nós temos acesso à vida de Cristo, porque ele foi glorificado, né? Ele foi exaltado, ele é a primícia dos que dormem, ele é o primeiro que ressuscitou, e aquele que está em Cristo foi selado e adotado pelo Espírito Santo da promessa, e em Cristo se tornou uma nova criatura, porque se alguém está em Cristo, nova criatura é. Ele entrou em Cristo, ele foi batizado em Cristo, ele é membro do corpo de Cristo e é membro uns dos outros. Somos membros uns dos outros. Essa é a beleza da igreja, a beleza da comunidade, a igreja que é a casa de Deus, e nós somos pedras vivas nessa casa, nessa construção. E, portanto, nós vivemos debaixo da graça. Não significa viver descuidadamente, mas como já vimos, a graça é uma mestra. Ela nos ensina a viver de modo glorioso, renunciando às impiedades, às paixões do mundo, vivendo uma vida que dá glória a Deus. Isso é estar debaixo da graça sem aquele peso de cobrança, mas aquele peso glorioso no Espírito Santo que nos leva a viver uma vida de vitória. Então, Paulo, na sequência, ele vai dizer assim: pois que, o versículo 15, pecaremos, olha aí, porque não estamos debaixo da lei, porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? De modo nenhum. Olha aí, de maneira, nem pense isso, apesar que o crente verdadeiro, ele é tentado a pensar desse modo, né? Eu vou mudar aqui a posição. Ele é tentado a pensar desse modo. É tão gloriosa a graça que a gente é tentado a pensar, puxa, eu acho que eu posso dar uma escapada aqui. De jeito nenhum, de modo nenhum, nem passe isso pela sua cabeça, porque se passar, rejeita. Porque estando debaixo da graça, nós nos apresentamos como servos. No versículo 16, não sabeis vós que a quem vos apresentardes por servos para lhe obedecer, sois servos a quem obedeceis? Ou você é servo do pecado para a morte ou servo da obediência para a justiça? Olha aí de novo o binômio pecado-morte, aquele rei terrível. Se você se apresenta para obedecer a ele, você se torna de novo um escravo. Agora, se você apresenta para obedecer a Deus, obedecer à justiça, obedecer a palavra de Deus com liberdade, foi para a liberdade que Cristo nos libertou, e não devemos nos colocar debaixo de novo de um jugo de escravidão, como os Gálatas estavam fazendo, querendo circuncidar as pessoas, querendo obrigar as pessoas a guardar dias e épocas e tempos, né? Isso não é bom, irmãos. Cuidado com esses legalismos de se não fizer isso, se não fizer aquilo, é acrescentando coisas à salvação.
E o versículo 17, ele é um versículo dos mais gloriosos do capítulo e talvez da carta. Mas graças a Deus que, tendo sido servos do pecado, definitivamente fomos escravos do pecado. Aí o que ele diz? Obedeceste de coração a forma de doutrina a que fostes entregues. O que quer dizer isso? Isso é muito glorioso. Eu, como engenheiro, aqui infelizmente eu não tenho uma viga de concreto para fazer essa demonstração, como tem lá na sala do seminário. Mas pensa, quando está construindo um prédio, uma casa, e que tem uma viga sustentando uma laje que atravessa um cômodo, para você fazer aquela viga de concreto, você precisa fazer uma forma de madeira. Também pode ser de aço, mas a maioria é de madeira no Brasil. Você faz a forma, escora, vem e enche de concreto. Então, o concreto é derramado nessa forma e toma a forma da viga. Depois você tira a madeira, tira o escoramento e fica a viga lá em cima. Assim é conosco, Nós fomos derramados numa forma ou forma de doutrina a que fomos entregues. O que significa isso? Doutrina didaquê não é algo que a sua igreja tem culto de doutrina. Veste assim, veste assado, anda desse modo, anda daquele modo. Isso não é doutrina. Doutrina que conduz à piedade é tudo o que eu estou ensinando para vocês em Romanos e em todo o Novo Testamento. Doutrina é aquilo que foi ensinado, é o ensino de Cristo e dos apóstolos para a igreja. E que a Escritura, que é inspirada por Deus, foi nos dada. Ela é a forma de doutrina. E nós obedecemos de coração. Quando alguém nasce de novo, ele é derramado nessa forma. E aí você pega um novo convertido verdadeiro e fala com ele: olha, querido, isso que você está fazendo não está correto. Você precisa obedecer a palavra de Deus. Vamos supor, a pessoa amigada: olha, sua vida não está dando glória a Deus. Você precisa consertar isso. A pessoa que é derramada na forma ou forma de doutrina, ela vai imediatamente: como é que eu devo fazer? O que eu preciso fazer? Eu preciso casar? Vou casar. Eu preciso disso? Vou fazer isso. E aí a pessoa demonstra que era servo, escravo do pecado, mas agora quer obedecer de coração a forma de doutrina. Vem congregar, irmão. Antes você não estava nem aí, mas agora a palavra de Deus diz para você congregar, se unir aos seus irmãos, diz para você amar os seus irmãos, amar uns aos outros, diz para você amar o próximo. Isso tudo é forma de doutrina. Diz para você amar o Senhor de todo o coração, E por isso 18 é uma consequência. Libertados do pecado, então, fomos feitos servos da justiça. A beleza da justiça, de novo. Nós agora estamos servindo a justiça. Agora estamos nos tornando justos de kaios, justo, justiça, de kaiosine. São palavras gregas. Todas as palavras que estão ligadas à justiça é de kaios, de kaiosine e as palavras derivadas aí. E agora nós somos servos da justiça de Deus. Agora vivemos uma vida reta que dá toda glória a Deus. Liberto, só o liberto é servo da justiça. Então não pode ter sido liberto e não querer obedecer às autoridades constituídas, não querer seguir as leis.
Isso não é um servo da justiça, né? Falo, e aí ele entra na parte final do capítulo, ele diz: falo como homem, pela fraqueza da vossa carne, pois, assim como apresentaste, lembra a palavra apresentar? Tem um sentido militar. Apresentaste os vossos membros para servirem à imundícia, ao pecado e à maldade, para a maldade, assim agora apresentai os vossos membros para servir à justiça. Para quê? Para a santificação. Quando você apresenta num modo, um sentido militar, você começa a trabalhar nos membros do seu corpo, que antes serviam pecado, agora para servir a justiça, porque você quer santo, porque você sabe, sem santidade ninguém verá o Senhor. O crente que nasceu de novo, ele quer ser santo, e a santidade é algo assim que o persegue, né? Ele quer obedecer, ele quer agradar a Deus, ele quer fazer a vontade de Deus. Então ele quer servir, né? Servir a Deus para santidade. Mudei aqui o lado, né? Apresentes, porque quando eres servos do pecado, estáveis livres da justiça. Quando a gente era escravo do pecado, a gente não tinha nada a ver com a justiça de Deus, você estava livre dela, você estava isento, pecado era normal. Então o que você vai pensar a respeito de integridade, justiça, de juízo, das coisas de Deus? Nunca, né? E que fruto tinha então das coisas de que agora vos envergonhais? Porque o fim delas é a morte. Você hoje pode se envergonhar do estilo de vida que você levava, né? Agora, que fruto que você tinha dessas coisas? Nenhum, né? Não tinha fruto nenhum, porque isso só trazia tristeza e dor para a sua vida. E aí o fim dessas coisas é a morte, por causa do pecado. E versículo 22, mas agora, o mais glorioso aí, né? Mas agora, libertados do pecado e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação. Agora, o fruto da sua vida é todo voltado para ser santo, como ele é santo, para fazer a vontade de Deus, para estar cada vez mais perto de Deus. Santificação é a alma sendo trabalhada, né? Porque o processo da santificação vai culminar na vida eterna, que já começou, mas você vai entrar nela quando você definitivamente você é e ainda não. Você é glorificado, mas ainda não, mas será glorificado. E aí nesse dia, né, você vai experimentar toda a vida eterna em sua plenitude, essa vida eterna que você já tem e terá. Aí versículo 23, que é um versículo que resume tudo, talvez, que Paulo falou até aqui na carta. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Olha aí de novo o título completo de Jesus, né? Você agora, né, você participa da natureza divina, como Pedro diz na sua segunda carta, o capítulo 1, o versículo 4. Agora você tem vitória, agora você pertence a Cristo, agora você foi batizado em Cristo, agora você recebeu o dom gratuito de Deus, né? Agora você não tem mais o salário. Isso é muito glorioso. Por que é salário? Né? Para quem trabalha, eu creio que a maioria de nós trabalha, você recebe salário, que é algo que você merece. Salário é merecimento. Salário é devido. Se você hoje com o coronavírus
e seu patrão não está podendo te pagar o salário, ele vai negociar com você de algum modo, porque isso você merece, é devido. Então, o que o homem merece? O salário do pecado é a morte. Todo homem merece a morte. Ninguém merece a vida, ninguém merece entrar na presença de Deus pelos seus próprios méritos, ou por mérito próprio, ou moto próprio, mas por isso que o dom gratuito de Deus é a vida eterna, né? Por Cristo Jesus. O dom é gratuito porque é em Cristo. Fora de Cristo não há dom nenhum, não há gratuidade. É gratuito e é dom porque é graça, né? Dom gratuito é a vida eterna por Cristo Jesus nosso Senhor. Vamos aqui, né, pensar de novo. Salário, pecado é morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus nosso Senhor. Eu vou falar para vocês algumas coisas aqui mais tremendas, né? De novo tem aquele contraste, né, que eu falei entre justiça, equilíbrio de justiça com graça e amor, né? Salário do pecado é a morte, mas dom gratuito de Deus, entre aspas, por causa da justiça de Deus, é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Na verdade, o salário do pecado é a morte, mas o carisma de Deus, o dom gratuito aí, no grego, é uma palavra só. É o carisma de Deus, né? O carisma de Deus, né? O que Deus fez por nós, né? Vou ver se vocês conseguem ouvir. Strong's G 5486, charisma. 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 Charisma, ou aportuguesando, carisma, né? É um favor que você recebe sem nenhum mérito. É o dom divino da graça, né? É o charisma, ou o carisma, né? Que ele é citado, o carisma é citado 17 vezes no grego do Novo Testamento, né? E Romanos é o local onde Paulo fala 1, 2, 3, 4, 5, 6 vezes essa palavra. Paulo, além de Paulo, só Pedro cita essa palavra em 1 Pedro 4,10, onde ele diz: cada homem tem recebido o carisma, né, para ministrar uns aos outros, né, como bons despenseiros da graça de Deus. Então você tem um dom, carisma, que você serve uns aos outros. Então o carisma gratuito, o dom que Deus te deu para você ser salvo. Que o Senhor te abençoe. Ouça essa aula, que é a segunda parte do capítulo 6. Por favor, assista no YouTube, inscreva-se no meu canal lá e manda perguntas, dúvidas, questões. Vamos tornar o mais dinâmico possível essa aula. Que o Senhor te abençoe, em nome de Jesus.